Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Loucos por Biologia. Vamos continuar nossa aula sobre membrana plasmática e hoje vamos falar sobre transporte passivo e transporte ativo. Vamos começar pelo transporte passivo. Existem três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então esses três tipos, gente, vai ser transporte passivo. E por que eles vão ser transporte passivo? Eles vão ser transporte passivo porque obedecem à difusão e por isso não gastam energia. Então, difusão simples, facilitada e osmose vai ser transporte passivo, porque as substâncias vão ser transportadas do meio onde está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. E por isso não gasta energia. Então, característica do transporte passivo: não gasta energia e obedecem à lei da difusão, do ambiente mais concentrado para o menos concentrado. E qual é a diferença entre esses três? Gente, a difusão simples, as moléculas vão passar por dentro da bicamada lipídica, tá? Por isso que é difusão simples. Então, na difusão simples, apenas moléculas pequenas e apolares vão conseguir passar por difusão simples. Por quê? Porque se na difusão simples essas moléculas passam pela bicamada lipídica, elas precisam ser apolares, porque a bicamada lipídica é apolar. Então, o O2 e o CO2 são apolares e por isso conseguem passar livremente pela bicamada lipídica por difusão simples. A difusão facilitada, ela vai ser o contrário. As substâncias que passam por difusão facilitada, elas são polares e elas são moléculas um pouco maior. Se elas são polares, elas não conseguem passar pela bicamada lipídica porque a bicamada lipídica é apolar. Então, para passar pela bicamada lipídica, precisa ser apolar também as substâncias. Então, na difusão facilitada, as moléculas vão ser maiores e polares e vão passar com a ajuda de proteínas específicas. Então, a gente vai ter proteínas específicas, que são duas: proteína canal e proteína carregadora, tá? Que vão, que vão atuar na difusão facilitada. O exemplo de substâncias que passam pela bicamada lipídica por difusão facilitada vai ser glicose, aminoácidos e íons, porque são moléculas maiores e carregadas. E a osmose, gente, também vai ser um transporte passivo, tá? Porque não precisa de energia para ocorrer, tá? A água ela vai passar pela membrana plasmática, tá? Através da proteína canal que a gente chama de aquaporina, sem gastar energia. Então, os três são transporte passivo. Por quê? Porque obedecem à lei da difusão, tá? E não gastam energia. Então, isso é transporte passivo. Temos três tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, rápido a diferença entre eles. Difusão simples versus difusão facilitada. Na difusão simples, as moléculas vão ser pequenas e apolares e conseguem passar pela bicamada lipídica. Atravessam pela bicamada lipídica tranquilamente, porque elas são pequenas e apolares. Na difusão facilitada, as substâncias elas são maiores e são polares. Se elas são polares, não conseguem passar por aqui e precisam passar por dentro da proteína canal ou então por dentro da proteína carregadora. Então, diferença de difusão simples e difusão facilitada. Na difusão simples, as moléculas elas são menores e apolares, tá? E passam livremente pela bicamada lipídica. E na difusão facilitada, as moléculas são maiores e polares e por isso não passam pela bicamada lipídica e precisam da ajuda de proteínas. Então, o exemplo aqui da osmose. A osmose vai ser a passagem da água, né, da solução que ela está mais concentrada, da solução menos concentrada para a mais concentrada. Então aqui, onde tem mais moléculas de água, tá? Só moléculas de água aqui e tem menos solutos em volta, o que vai acontecer? Essas moléculas de água vão passar por osmose por uma proteína que a gente chama de aquaporina. A aquaporina é uma proteína que
ela medeia o transporte, tá, passivo de água para dentro ou para fora da célula. E o que? É um tipo de difusão simples, de difusão facilitada, perdão, porque precisa de uma proteína fazendo esse transporte. Difusão facilitada, pessoal. Ó, característica da difusão facilitada. Vai precisar de proteínas para ocorrer. Então, ó, o transporte dessas substâncias vão precisar de proteínas ali inseridas na membrana para essas substâncias poderem atravessar a membrana. Que proteínas são essas? A gente tem duas. Proteína canal. Qual é a característica da proteína canal? A proteína canal, gente, ela vai formar um poro dentro dela, tá? Por onde a substância vai passar de um meio que está mais concentrada para um meio menos concentrado. Que nesse exemplo aqui, ó, essa substância aqui verdinha está mais concentrada fora da célula do que dentro da célula. Então vai passar por dentro desse poro da proteína canal, tá? Obedecendo a lei da difusão. Então, uma difusão facilitada, tá? Por quê? Porque é uma difusão facilitada, porque obedece a lei da difusão, tá? O transporte ocorre onde está mais concentrado para menos concentrado e é facilitado porque precisa de uma proteína para poder ocorrer. E qual é a característica da proteína canal? Ó? Passagem rápida, isso aqui acontece muito rápido, alterna entre aberto e fechado. Então aqui a gente tem tipo como se fosse uma tampa que abre e fecha. Tá? Quando está fechado, a substância não passa, e quando está aberto, a substância passa. E é muito abundante nas células nervosas, que a gente precisa de rápida resposta, e nos músculos estriados, tá? Então aqui, ó, proteína canal. As moléculas passam por um poro formado na proteína. O exemplo é a aquaporina e também os canais de cálcio. Nós temos vários outros. Mas a que mais tem nos vestibulares é essa aqui, gente, a aquaporina, que é essa daqui. E a proteína carregadora ou transportadora. Gente, qual vai ser a característica da proteína transportadora? A característica principal dela, ela muda de conformação. Ou seja, ela vai mudar de conformação dela para poder pegar a molécula de um lado da membrana e vai soltar essa molécula do outro lado da membrana. Então ela muda de conformação para agarrar essa molécula e soltar essa molécula do outro lado. Ó. Ela pega a molécula em um lado da membrana e solta do outro lado. Isso aqui, quando é uma difusão facilitada, ou seja, que não precisa de energia, pode ser espontâneo, ou seja, sem a utilização de ATP. E no transporte ativo, que a gente vai ver daqui a pouco, né, essas proteínas aqui carregadoras podem gastar energia. Então aqui, ó, proteína carregadora ou transportadora. Muda de conformação espontaneamente, ligando-se na molécula de um lado da membrana e soltando do outro lado. Um exemplo é a proteína GLUT, proteína que transporta glicose. Então a glicose ela vai ser transportada o quê? Por difusão facilitada por meio da proteína GLUT. Agora o transporte ativo, gente. O transporte passivo acabamos, agora vamos para o transporte ativo. Qual é a característica principal? Gente, para ser transporte ativo, vai gastar energia, a proteína carregadora vai gastar energia, tá? E ocorre contra a lei da difusão. Ou seja, a molécula vai ser transportada do ambiente que ela está menos concentrada para o ambiente que ela está mais concentrada, tá? E por isso precisa de energia para poder ocorrer, tá bom? E essas proteínas que fazem o transporte ativo, tá? São proteínas transportadoras, ou seja, carregadoras, tá? E elas também são chamadas de ATPase. Nessas proteínas transportadoras que fazem o transporte ativo, vai ter uma região dela chamada de ATPase. É nessa região que essa proteína quebra o ATP em ADP, vai liberar um fosfato e energia para ela poder mudar a conformação dela e fazer o transporte dessa molécula. Então aqui, gente, o principal transporte ativo que ocorre é o da bomba de sódio e potássio. É principal, que sempre cai nos vestibulares. E aqui, ó, a gente vai ter uma proteína carregadora ou transportadora. E o que vai ser a bomba de sódio e potássio? Essa proteína aqui, ó, carregadora, vai quebrar o ATP em ADP nessa região aqui dela que a gente chama de ATPase. E quando ela quebra o ATP em ADP, ela vai pegar essa energia da quebra desse ATP para poder mudar a conformação dela. Quando ela muda a conformação, ela vai pegar 3 íons sódio que está dentro da célula
e vai bombear, ó, para fora, vai jogar para fora. E ao mesmo tempo ela vai pegar 2 íons potássio, que estava lá fora da célula, e vai jogar aqui para dentro. Só que a diferença, gente, não obedece à lei da difusão. Por quê? Porque nesse transporte aqui, está saindo 3 íons sódio, tá, para fora da célula. Sendo que o sódio ele é mais concentrado no meio extracelular. Por natureza, a gente tem mais sódio fora da célula do que dentro. Então, ó, se dependesse da lei da difusão, o sódio não sairia, o sódio só entraria, né? Porque ele está mais concentrado aqui fora do que aqui dentro. Então o sódio entraria. Só que por causa da bomba de sódio e potássio, isso não acontece. Essa proteína vai jogar para fora 3 íons potássio e vai jogar para dentro da célula 2 íons, perdão, joga 3 íons sódio para fora da célula e entra 2 íons potássio para dentro da célula, contra a lei da difusão. E o potássio, gente, ele está mais concentrado dentro da célula do que fora. Então era para ele sair, não é? Obedecendo a lei da difusão. Mas graças à bomba de sódio e potássio, o potássio ele não sai da célula, ele vai entrar, tá? Vai ocorrer do meio menos concentrado para o mais concentrado. E a mesma coisa com o sódio. Vai sair, né, de onde ele está menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, não obedece à lei da difusão. Então, aqui explicando a bomba de sódio e potássio. Como eu já falei, existe mais sódio no meio exterior e mais potássio no meio interior. Então, poderíamos então esperar que por difusão o sódio entrasse nas células e o potássio saísse, mas não é o que ocorre, como eu já expliquei. Devido à bomba de sódio e potássio, a célula lança para fora, lança para dentro 2 íons potássio e empurra para fora 3 íons sódio. Mas por que isso acontece? Por que gastar energia para bombear para fora 3 íons potássio e bombear para dentro da célula, perdão, bombear para fora 3 íons sódio e bombear para dentro da célula 2 íons potássio? Por que a célula gastaria energia para isso? Por causa disso, ó. Qual é a função da bomba de sódio e potássio? Gente, por natureza, o citoplasma ele é mais concentrado, tá, do que o meio extracelular. Ou seja, a gente tem uma maior concentração de solutos no meio intracelular, no citoplasma, do que o meio extracelular. Então, o que acontece? Então, como o citoplasma ele é mais concentrado, por osmose deveria entrar mais água dentro da célula. E entrando mais água, mais água, mais água, ia chegar um momento que a célula ia estourar, ia explodir. Tá? Mas por que isso não acontece? Porque ó, o tempo todo a nossa célula está fazendo o transporte ativo da bomba de sódio e potássio. Ela está bombeando para fora, né, constantemente 3 íons sódio e chegando 2 íons potássio dentro dela. Então o que acontece? Como ela bombeia mais sódio para fora do que capta potássio para dentro, vai manter o equilíbrio osmótico entre o citoplasma e o meio extracelular. Ou seja, não fica entrando água toda hora dentro da célula. Então, a principal função da bomba de sódio e potássio é não permitir que entre água direto para dentro da célula para a célula não morrer. Tá? Então, é uma função da bomba de sódio e potássio. Mantém o equilíbrio osmótico dentro da célula e fora da célula. E outra função também, ó, é o cotransporte. O que é cotransporte, gente? Cotransporte é quando eu tenho duas substâncias sendo transportadas para dentro da membrana ou para fora da membrana ao mesmo tempo. Como esse exemplo aqui, ó, o cotransporte de sódio e glicose. Então, ó, quando o sódio ele for bombeado para fora da célula, né? Aqui, quando o sódio for bombeado para fora da célula pela bomba de sódio e potássio, vai ter muito potássio, muito sódio aqui fora. O que acontece? Quando o sódio ele entra de novo para dentro da célula, ele vai pegar a glicose e vai jogar para dentro da célula também. Então, quando a bomba de sódio ela bombeia o sódio para fora, vai ter muito sódio aqui dentro, aqui fora. E aí, o que o sódio vai falar? Glicose, eu estou muito sozinho, entra junto comigo. Então ele vai pegar na mãozinha da glicose e vai empurrar a glicose para dentro da célula junto com ele. Esse tipo de transporte, gente, se chama cotransporte.
tá? Então, o que é cotransporte? Gente, simples. Cotransporte. Transporte de duas substâncias ao mesmo tempo para dentro ou para fora da célula. Um exemplo é o cotransporte de sódio e glicose. Então, uma função do transporte ativo é o quê? Auxiliar no transporte da glicose para dentro da célula. Porque o transporte ativo lá da bomba de sódio e potássio vai bombear muito sódio para fora da célula, e quando o sódio entrar de novo para dentro da célula, ele vai arrastar glicose junto com ele para dentro da célula. Então, duas funções da bomba de sódio e potássio: manter o equilíbrio osmótico do citoplasma e o meio extracelular e ajudar no transporte de glicose para dentro da célula. Gente, uniporte, simporte e antiporte. Aqui, ó, eu expliquei o cotransporte. Existem dois tipos de cotransporte. Existe o simporte e o antiporte. Os dois são cotransporte. O que é o simporte, gente? O simporte é quando tem duas substâncias entrando dentro da célula ao mesmo tempo. É esse exemplo aqui, ó, do cotransporte de sódio e glicose. Esse cotransporte de sódio e glicose é um tipo de simporte. Por quê? Porque duas substâncias estão entrando dentro da célula ao mesmo tempo na mesma direção, ó. Duas substâncias entrando na célula. Essa está entrando e essa também está entrando. Então é um simporte, porque elas estão entrando dentro da célula ao mesmo tempo. E também poderia estar saindo. Se as duas estivessem saindo, também seria um simporte, porque elas estão se movimentando ao mesmo tempo pela membrana na mesma direção. Então o exemplo de simporte é o cotransporte de sódio e glicose. Por quê? A glicose está entrando e o sódio também, ou seja, na mesma direção. E o antiporte é o contrário. O antiporte é quando uma substância entra na célula e a outra sai. Um exemplo qual seria? A bomba de sódio e potássio. Não é? O potássio ele entra e sai o sódio. Então a bomba de sódio e potássio é um tipo de antiporte. Por quê? Uma substância ela entra, no caso o potássio, e o sódio ele sai, ou seja, está em sentido contrário. Então a bomba de sódio e potássio é um antiporte. Então aqui explicando. Uniporte, uma única substância entra ou sai na membrana. Então aqui, ó, o uniporte é quando só tem uma substância entrando ou saindo. Um exemplo é o transporte de glicose pela proteína glúten. O simporte, duas substâncias atravessam a membrana juntas na mesma direção. O exemplo é o cotransporte de glicose e sódio. Então aqui, ó, simporte, duas substâncias, ó, entrando ou saindo dentro da célula ao mesmo tempo. E um exemplo seria o quê? Cotransporte de glicose e sódio. E o antiporte, duas substâncias atravessam a membrana em direções opostas. Aqui, está atravessando a membrana em direções opostas. Então, isso que é antiporte. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio. Gente, o que é transporte ativo primário e transporte ativo secundário? Simples, rápido. O transporte ativo primário vai ser o transporte que gasta energia, ou seja, vai gastar um ATP, tá? E a proteína vai bombear para fora contra o gradiente de concentração alguma substância, tá? E o transporte ativo secundário vai ser quando eu tiver uma substância X entrando para dentro da célula a favor do gradiente de concentração, só que essa substância X que está entrando a favor do gradiente de concentração empurra junto com ela uma outra substância S, tá? Contra o gradiente de concentração. Então, ó, o X aqui está entrando a favor do gradiente de concentração e o S contra o gradiente de concentração. Então, ó, o transporte secundário, ativo secundário, ele vai depender do transporte ativo primário. Porque aqui, ó, o transporte ativo primário ocorrendo, poderia ser a bomba de sódio e potássio, tá jogando sódio para fora, e quando esse sódio entra de novo para dentro da célula, faz o transporte ativo secundário do quê? De uma outra substância, como por exemplo, poderia ser a glicose, tá? Então a glicose entra utilizando a energia do gradiente de concentração do sódio. Então aqui, ó, transporte ativo primário. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio. É quando um ATP ele é quebrado
E esse ATP vai fornecer energia para bombear uma molécula contra o seu gradiente. Bomba de sódio e potássio é um exemplo. E o transporte ativo secundário depende do primário. Ou seja, primeiro o transporte ativo primário vai ocorrer, tá? Aí quando tiver muita molécula lá fora da célula, tá? Essa molécula, por exemplo, o sódio, ela vai entrar a favor do gradiente de concentração dela e vai arrastar junto uma outra molécula, que, por exemplo, a glicose. Esse é o transporte ativo secundário. É o transporte ativo que depende do primário para poder ocorrer. E aqui uma informaçãozinha, gente, muito importante. Cianeto. O que é o cianeto? O cianeto é uma substância tóxica para as nossas células, tá? Ele inibe a cadeia respiratória. Em outras palavras, resumindo, o cianeto ele vai inibir a produção de ATP, tá? Guarda, cianeto inibe a produção de ATP, que a gente vai usar daqui a pouquinho no exercício. Uma questão de vestibular da UFPR. Ela fala assim, ó. A seguir, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula X ao longo dessa membrana. Então aqui a gente tem uma membrana plasmática. Aqui é o gradiente de concentração da substância X. Ela está mais concentrada aqui no meio extracelular e menos concentrada aqui. Então, obedecendo à lei da difusão, essa substância entraria para dentro da célula. Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. Ó. Então aqui, ó, a primeira afirmativa. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula polar. Tá correto? Sim, pessoal, tá correto. Se ela for uma substância apolar, ela pode fazer difusão simples. Lembra, difusão simples é a passagem de moléculas pela bicamada lipídica. Tá? Então, se essa molécula aqui X ela for apolar, ela pode fazer difusão simples pela molécula dos lipídios. Então, está correto. 2. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com auxílio de proteínas carregadoras que levam contra o seu gradiente de concentração. Pessoal, aqui, ó, a difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com auxílio de proteínas carregadoras. Até aqui está certo. Essa molécula aqui poderia estar passando o quê? Através de uma proteína carregadora, né? Fazendo o quê? A difusão facilitada. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana plasmática através de uma proteína, tá? Mas aqui ele fala mais adiante. Que levam contra o seu gradiente de concentração. Aqui, está sendo contra o gradiente de concentração? Não, gente. Gradiente de concentração decrescente, ó. Está indo do meio que ela está mais concentrado para o mais concentrado. Então está sendo contra o gradiente de concentração? Não. Então essa afirmativa aqui está errada. A primeira afirmativa está certa, a segunda está errada. Terceira afirmativa. Se a molécula X for um íon, ela poderá atravessar a membrana com auxílio de uma proteína carregadora? Então, pessoal, ela vai poder atravessar a membrana através de uma proteína carregadora? Então vamos lá, lembra? Se ela for um íon, ela não vai poder atravessar a bicamada lipídica, correto? Porque a bicamada lipídica é apolar e o íon ele é polar, tá? Então não vai poder atravessar aqui. Então ela poderia atravessar a membrana com auxílio de uma proteína carregadora? Sim, poderia, porque a proteína carregadora também ela consegue transportar íons, como por exemplo, que a gente viu, a bomba de sódio e potássio, né? Uma proteína carregadora, né, que está transportando sódio e potássio, que são íons. Então também está correta. A 1 e a 3 está correta. Afirmação 4. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extracelular para o citoplasma? Lembra, gente, transporte ativo vai fazer o quê? Vai bombear substâncias contra o seu gradiente de concentração. Ou seja, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá? Então, o transporte ativo da molécula X ocorre do meio extracelular para o citoplasma? Não, ó. Porque se fosse transporte ativo, era para aqui estar menos concentrado e aqui mais concentrado. E aqui é o contrário, ó. Esse transporte aqui está ocorrendo a favor do gradiente de concentração. Então não pode ser transporte ativo. Então também está errada. Então a afirmativa 1 e a afirmativa 3 estão corretas. Assinale a alternativa correta, ó.
Somente as afirmativas um e 2 são verdadeiras? Não. Somente a afirmativa 2 e 4 são verdadeiras? Não. Somente a afirmativa um e 3 são verdadeiras? Sim, gente, a afirmativa um e 3 são as únicas verdadeiras. Então, alternativa C. Apenas a um e a 3 são verdadeiras. Próxima questão aqui, ó, da FUPAC. A figura abaixo mostra três tipos de transporte, 1, 2 e 3, através da membrana plasmática. Assinale-a. Ó, analise-a, perdão. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número que indica a passagem de O2 da água para as brancas de um peixe e o transporte de glicose para o interior das células do corpo humano. Então ele está querendo, ó, que a gente fale qual delas, ó, está ocorrendo o quê? A passagem de O2 da água para as brânquias. A passagem de O2 da água para as brânquias do peixe. Então aqui, ó, bicamada lipídica. Lembra, gente? O2 é o quê? Oxigênio. O oxigênio é pequeno e é apolar. Então ele consegue passar pela bicamada lipídica, ó. Então aqui está ocorrendo o quê, ó? Está ocorrendo a passagem de O2 pela membrana plasmática, ok? Então, ó, a 2, a C a gente já ignora, a 3 também, a D também e a E também. Então a gente fica entre entre a A e a B. Agora, qual que está acontecendo o transporte de glicose, tá? Lembra, gente, o transporte de glicose, ele vai ocorrer o quê? Ó, a favor, ó, de um gradiente de concentração. Então aqui está o gradiente de concentração, ó. Então, ó, a molécula da glicose, ela vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É o que está acontecendo aqui no 3, ó. No 3 é o contrário, ó. A molécula está passando do meio menos concentrado, ó, para o mais concentrado. Isso aqui é transporte ativo, tá? Então, ó, a única que sobra é a 2. A glicose, ela vai se movimentar do meio que ela está mais concentrado, né? Porque a glicose ela passa por difusão facilitada. Difusão facilitada o quê? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, sobra 2. Então, aqui na 1 está passando o oxigênio e aqui na 2 está passando a glicose. Então, a resposta correta é a alternativa B. Mais uma, gente, para refletir, ó. Em um experimento, verificou-se que uma célula realiza o processo da bomba de sódio e potássio normalmente. Ao colocar cianeto no meio, a cadeia respiratória foi inibida. O que pode ser esperado em relação à bomba de sódio e potássio? Então aqui, ó, lembra que eu falei do cianeto? O cianeto, gente, ele inibe a produção de ATP, ok? E aqui no início da questão, ele fala que o cientista estava lá observando a célula e ela estava fazendo bomba de sal de potássio normalmente. Quando colocou o cianeto, esse cianeto inibiu a cadeia respiratória, ou seja, inibiu a produção de ATP. Lembra, cianeto inibe a produção de ATP. Aí ele pergunta, o que pode ser esperado em relação à bomba de sal de potássio? Bomba de sal de potássio é o que, gente? Transporte ativo. Transporte ativo precisa de energia vinda do ATP. Então, se colocou o cianeto no meio e inibiu a produção de ATP, o que vai acontecer com a bomba de sal de potássio? Também vai parar, tá ok? Porque a célula vai deixar de produzir ATP, não vai ter ATP para poder fazer transporte ativo da bomba de sal de potássio, e a bomba de sódio vai parar. A bomba de sódio e potássio vai parar. Então, o que pode ser esperado em relação à bomba de sódio e potássio? Vai parar, vai cessar. Segunda parte. O que pode ser esperado em relação ao simporte de sódio e glicose? Pessoal, facinho também. Lembra, simporte é transporte ativo secundário. Né? E transporte ativo secundário depende do transporte ativo primário da bomba de sódio e potássio. Então, se a bomba de sódio e potássio parou porque não teve mais ATP, o simporte de sódio e glicose também vai parar, ó. É esse slidezinho aqui que eu mostrei para vocês, ó. Transporte ativo primário, né? Bomba de sódio e potássio, bombeou sódio para cá. Como o cianeto parou a cadeia respiratória, parou a produção de ATP, não vai ter mais transporte ativo primário e, consequentemente, também não vai ter mais transporte ativo secundário. Então, transporte ativo secundário, lá da pergunta, né, do simporte de
sódio e glicose também vai parar. Então é isso que a gente espera. O que pode ser esperado em relação ao suporte de sódio e glicose também vai parar, porque parou a bomba de sódio e potássio e, consequentemente, também vai parar o suporte de sódio e glicose. Tudo bem, gente? Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por favor, deixe o seu joinha, se inscrevam no meu canal para me ajudar, tá? Aqui eu dou uma aula completa, totalmente grátis para vocês, não cobro nada, tá? Então deixe o seu joinha, por favor me sigam, me ajudem, divulguem o meu canal, porque aqui eu vou dar aula completa, gente, completíssima para vocês com questões de vestibulares, tá? É, dando aula completa sobre um determinado assunto para vocês entenderem bem e vocês só têm a ganhar com isso. Então ative o sininho, tá, pessoal? Para vocês serem notificados dos próximos vídeos e fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.